programação e acabamos de nos comunicar com o Marcos Vinícius e ele está chegando, tá? Ele está no hotel aqui do lado, eu havia entendido que era um pouco mais tarde, que era às 9 horas. Tá bem? Então nós, neste instante, estamos dando início à nossa mesa. Pacientes judiciários e medidas de segurança, criança e adolescente. Vão compor essa mesa a Fernando Ottoni de Barros, psicanalista, psicóloga judicial, doutoranda em Sociologia pela UFMG, Sociologia Política, está me corrigindo. A Fernanda é também conselheira deste plenário do Conselho Regional de Psicologia, promotor deste evento. Marcos Vinícius Oliveira Silva, conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, membro da Comissão de Direitos Humanos deste Conselho Federal, militante do movimento da luta antimanicomial. A gente está prevendo aqui que a gente possa encaminhar os trabalhos e que cada um tenha 30 minutos para sua exposição e, posteriormente, nós teremos um tempo relativamente pequeno para o debate, uma vez que nós ainda temos uma segunda mesa, que está previsto para as 10 horas. Pois bem, então eu passo a palavra à Fernanda para que ela faça sua comunicação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Psicologia a oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês. Na realidade, expondo algumas das minhas inquietações nesse trabalho de interface entre a psicologia e o campo jurídico, né? Especificamente nesse trabalho com o louco infrator. São algumas inquietações, muitas delas ainda sem um vislumbre de uma saída, mas eu acho que é necessário começarmos a colocar as questões de impasse em discussão, né, para não continuarmos repetindo o mesmo, né, que tem caminhado no sentido da segregação. Então, nesse sentido, eu produzi um texto que eu pretendo estar trabalhando aqui com vocês, né, perguntando o que pode um psicólogo, né, nesse trabalho de interface nos manicômios penitenciários. O nome do texto é A Medida da Responsabilidade. Lacan, em seu texto Psicanálise e Criminologia, nos indica a seguinte direção: a verdade a qual a psicanálise pode conduzir o criminoso não pode ser destacada do fundamento da experiência que a constitui, e esse fundamento é o mesmo que define o caráter sagrado da ação médica, a saber, o respeito ao sofrimento do homem. Maria foi para José a coisa mais linda que já tivera, um encontro sem palavras, um encontro para sempre. Ele a observava todos os dias, maravilhado com sua Maria. Eu a via todos os dias desfilando pela casa, num desfile particular, era a minha manequim. Todos dizem que foram muito felizes. Sofrendo as consequências de uma insuficiência renal, teve que se desligar do trabalho e se submeter a uma hemodiálise. Maria teve que trabalhar, José não queria, mas Maria foi assim mesmo. A partir desse marco, José se surpreende impotente e Maria não entende. Passa a provocar a sua virilidade por todos os meios. José não reage, deprimido, cada vez mais impotente. Ele passa a perceber em Maria indícios de uma vida extraconjugal. Toda a vizinhança comenta, ele não sai mais de casa. Certo dia, antes de sair de casa, Maria provoca seu marido sexualmente e mais uma vez ele não reage. Ela sai dizendo que terá o que não pode ter com ele como um amante. José, sem conseguir se locomover direito, dirige-se ao seu local de trabalho e por detrás de um poste a observa sair. Maria o vê, olha para ele e sorri e entra no carro de um homem. Ao chegar em casa, encontra José no quintal, sozinho,
Vai até ele e descarrega. Você deveria ir até onde eu fui e ver como um homem de verdade trata uma mulher. José chora, Maria insiste. Você não vai reagir? Me bate, faz alguma coisa? O que aconteceu com você? Deixou de ser homem? E saiu. José ficou por lá, diz ele, não sabe por quanto tempo. Ao retornar ao quarto, encontra Maria o esperando, enlouquecida. No meio de uma discussão, ele bate em sua cabeça com uma tábua que estava por perto. Coloca-a na cama e deita ao seu lado, aliviado. Dorme como há muito tempo não dormia. Pela manhã, arrasta aquele corpo até o banheiro, lava todo o sangue e passa a cortar o corpo em pedaços, nas regiões das articulações. Coloca as partes em sacos plásticos, depositando-os dentro de um armário, uma desmontagem derradeira de sua manequim. Quando a polícia chega, entrega-se sem resistência. Em seu depoimento, anuncia que após lhe dar a pancada na cabeça, transou com ela a noite toda e ela dizia, será a última vez. Diz que seu único sentimento é de alívio e que não se arrepende em nada do que fez. As investigações do caso não encontram indícios de relação sexual, descaracterizando o crime de estupro. Foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. O caso, por toda a perplexidade, é indicado para o exame de insanidade mental. Só pode ser loucura, deve ter pensado o juiz. A secretaria do primeiro tribunal do júri encontrava-se horrorizada, perplexa, e a equipe de psicologia repetiam incessantemente: isso acontece só com gente louca, não é? Como se explica isso? Mulheres e homens procurando argumentos capazes de conter esse caos. Durante a intervenção da equipe interdisciplinar do PAI-PJ, Projeto de Atenção Interdisciplinar ao Paciente Judiciário, José se coloca a falar de toda a sua história. Fala, na procura de uma ordenação desse impossível de suportar. Não se acha arrependido, diz não ter tido outra saída. Constrangido, revela não ter transado com ela naquela noite, apesar de ter falado que sim. Revela com uma clareza espantosa ser responsável pelo que fez, que deverá pagar por isso socialmente, ficando preso quantos anos forem necessários. Ele se submete à lei. Naquela noite, momentos antes do crime, pensava sobre isso, que não tinha saída, que estava condenado. Passou a se perguntar qual era a sua medida, qual era a sua lei e decidiu. Não sabe por que a picou toda. Não foi para esconder o cadáver. Diz que fez isso automaticamente, sem saber o sentido que isso tinha. Depois de várias entrevistas falando sobre isso, pergunta-se por que não se separou dela. Por que para ele não se colocou essa saída? Enquanto se submete às montagens institucionais do ordenamento jurídico, ele formula uma outra demanda, continuar falando sobre isso. Durante seu julgamento, que aconteceu há pouco tempo, ele foi condenado a 15 anos por homicídio qualificado com requintes de malvadeza, 7 anos por atentado violento ao pudor, 7 anos por estupro e 1 ano por ocultação de cadáver, mesmo com todas as provas mostrando que não houve relação sexual. Então há um abismo aí entre a verdade subjetiva e a verdade jurídica. Como que a gente pode entender, né, essa ordenação das coisas? O ordenamento jurídico, através de seu conjunto de normas, cumpre a sua função de regulação social, conjugando enunciados e representações vindos da cultura, respondendo à evolução e ideologia do tempo em que se insere. Mas essas normas não regulariam nada se o ordenamento não fosse orquestrado a partir de uma norma fundamental, da batuta de uma outra norma, uma norma que não está escrita em lugar nenhum. É de onde se pressupõe a legitimidade de qualquer ordenamento. É uma norma que diz que deverá obedecer às leis. O ordenamento jurídico, dessa forma, é como uma ópera. Ele não diz a verdade, apenas representa. E aí nos devemos perguntar, o que ele representa? Poderíamos fazer a seguinte narrativa da sua representação. No princípio era o caos, feiticeiros e bruxos ditavam as leis, vindas da interpretação das mensagens do totens, natureza e das estrelas. Até que chegou o ponto onde os homens descobriram os deuses. Estes eram os responsáveis a entregar a seus
estimados filhos, os soberanos reis, seus descendentes divinos, o poder de legislar em seu nome, até o tempo onde restou um só Deus, e o direito canônico habitou entre nós, até que a humanidade, saindo das trevas, foi iluminada pela razão, e esses homens racionais passaram a regular as suas ações em coletividade, segundo a sua vontade, e instituíram com a sua autoria as leis em conformidade com o pacto social, representante da capacidade de civilidade, transformando a todos em cidadãos num processo democrático que privilegia a igualdade e liberdade. Não bastaríamos fazer apenas uma descrição narrativa da história e deixarmos de nos perguntar se havia uma orientação para um fim, um sentido nesse percurso. Somente quando se leva em conta a finalidade de uma ação é que se pode aproximar de seu sentido. Da barbárie à democracia, do poder absoluto e inatingível dos totens e deuses ao poder de todos os homens, sempre houve a lei. Qual foi a finalidade da lei nesse percurso? Deixemos temporariamente em suspensão essa pergunta e voltemos ao sentido do percurso, da história. No sentido da filosofia jurídica, poderíamos nos apropriar das inquietações kantianas e nos perguntarmos se o gênero humano está em constante progresso para o melhor. Será que o sentido do percurso da humanidade seria a tendência a se aperfeiçoar, conforme está tão em dia nas discussões dos cientistas sociais e políticos que trabalham na perspectiva do liberalismo político, buscando ler no evento da democracia um sinal da disposição do homem a progredir? Segundo Kant, no cenário da história, os homens paulatinamente foram caminhando no sentido de reivindicar o direito que tem o povo de não ser impedido por outras forças a dar a si mesmo uma constituição civil que julgue boa, uma constituição em harmonia com os direitos naturais, ou seja, o direito do homem obedecer somente à lei onde ele próprio é o legislador, reunidas em seu conjunto numa carta chamada Constituição. Bem, o que os eventos sociais nos mostram é o registro da ambiguidade. Nessa busca de sentido, o bem e o mal se misturam, se contrapõem, se confundem. Quem ousaria negar que o mal sempre prevaleceu sobre o bem, a dor sobre a alegria, a morte sobre a vida? Negar que há uma distância infinita entre o discurso divulgado e a realidade, que em tempos de democracia a exclusão e a segregação das diferenças é um movimento ininterrupto, que a igualdade entre os homens é uma ideia e não uma prática. Em verdade, a parte obscura da história do homem é bem mais ampla que a sua parte clara. Seria o estado de sofrimento e infelicidade em que o homem vive um dos fundamentos que o fez produzir instrumentos de correção, limitação e punição, como um remédio ao mal que o homem pode causar ao outro, um exigente esforço de tentar sair desse estado? Mergulhado por seu destino humano nesse mundo hostil, tanto em face à natureza quanto a seus semelhantes, segundo a assertiva hobbesiana homem, lobo do homem, podemos pensar que o homem procurou reagir a essa dupla hostilidade da natureza e de seu próprio semelhante, inventando regras de sobrevivência e defesa, estimulando a colaboração e a solidariedade através de prêmios ou através das montagens jurídicas que tentam coibir os impulsos agressivos mediante penas. Ainda que o sentido da história da humanidade nos escape, a montagem dessa ópera sempre foi regida pela batuta da lei, que teve por finalidade, ao longo de todos os tempos, segundo Bobbio, a função de comprimir e não a de liberar, a de restringir e não a de ampliar os espaços de liberdade, a de corrigir a árvore torta e não de deixá-la crescer selvagemente. Foi sempre no sentido de produzir um corpo regulador do caos que as diversas formas da abordagem do fenômeno jurídico, historicamente, constituíram seu corpo de normas, mesmo que a ideologia, interesses e concepção do próprio caos possam ter sido diversos historicamente. Hoje, as montagens institucionais estabelecidas seguem o princípio da razão, da racionalidade, num Estado de Direito, segundo a vontade soberana do povo, que democraticamente expressa essa vontade e exerce no momento do voto.
Nesse momento, o cidadão legitima a autoridade capaz de legislar em seu nome e se compromete, por esse ato, a obedecer às leis que essa autoridade instituir. Submete-se à norma fundamental, torna-se um cidadão e obedece às leis. Mas por que obedecer às leis? É preciso pensar nessa estrutura lá na sua origem, onde essa montagem institucional, essa montagem jurídica encontra seu assento. Se nós retornarmos à sua origem, nós vamos perceber que a transmissão da premissa da obediência às leis ocorre na base da civilização, na família, passa de pai para filho. Encontra sua legitimidade na transmissão familiar, sustentada na credibilidade da autoridade, no amor àquele que sustenta o poder. Ela será transmitida na família, nessa estrutura inabalável, enquanto função de conjugar autoridade e amor. Essa estrutura funciona desde a infância. A ordem da autoridade familiar para a criança bem pequenininha, não carece de explicações. Deve-se obedecê-la sem questionamentos, mesmo se ela tiver um caráter enigmático e indecifrável. E se a criança respeita a intocabilidade do texto dessa ordem, é porque crê que a autoridade assim o faz por saber falar a lei, por amor a ela. A função paterna se exerce por esses meios. Aos pais cabe a função de ordenar a marcha da criança rumo à cidade. Esse discurso transmite a palavra da lei. Essa palavra transmitida opera como ordenador. Geralmente é na infância que escuta-se pela primeira vez o coral entoar o hino dessa ópera. Deverás ser obediente. Tem que ser obediente, deverás obedecer. Se o sujeito vai mais tarde se juntar a esse coro, isso é uma outra história. Dessa forma, poderíamos dizer que as montagens institucionais de uma sociedade representam, como num cenário de teatro, aquilo que a funda e a inscreve na legitimidade, ou seja, a cena edipiana, pois é essa que está numa posição estrutural de inaugurar a legitimidade das regras jurídicas. Nessas condições, toda a produção da subjetividade está ligada essencialmente à vertente jurídica, se entendermos por jurídico a estrutura de regulação a partir de uma lei. A subjetividade se produz através dos arranjos do sujeito diante da cena edipiana, diz da sua posição diante da lei. Isso pelo simples fato de que as funções de pai e de mãe, que condicionam a entrada do sujeito na palavra sobre um lugar de não loucura, só é possível em função de uma legalidade, pois é do mundo da cultura, do social, que os genitores tiveram que retirar as palavras para ordenar o caminho dessas pequeninas criaturas. Estas recebem de seus pais não só as obrigações alimentares, mas também a transmissão das representações que estão instituídas juridicamente na cultura. Nada é mais censurável do que ignorar a lei. Lacan expressa, entretanto, a verdade em nossa experiência se funda e confirma que nenhum homem ignora a lei, porque a lei do homem é a lei da linguagem. É nesse tecido, no terreno da linguagem, do discurso, que essa ópera é entoada. A eficiência normativa das montagens institucionais funda-se nessa outra cena. A constituição política da pessoa dependerá de sua resolução edípica, onde teremos para cada um a sua lei específica, conforme a sua história. Para cada um sua versão particular de autoridade, do poder, do amor, conforme a sua gramática e o lexo para dizê-la. Aí encontramos um paradoxo, pois o sujeito com o qual o direito trabalha é o sujeito cartesiano, conforme os princípios da razão, regente do princípio da democracia nos tempos atuais. O sujeito racional, tal como emerge em sua concepção moderna, é um sujeito consciente, o sujeito do logos, da razão, do entendimento e do conhecimento. Portanto, livre para discernir entre o bem e o mal, para seguir as normas sociais e legais que ele tem conhecimento e o dever de cumprir. Segundo esse mesmo fundamento, conclui-se que as normas instituídas pelo direito foram em algum tempo erigidas pelos homens da sociedade para que a ordem social fosse mantida. Leis que todos conhecem, pois por princípio a todos protege. O sujeito jurídico é aquele que tem uma tendência inata para buscar o próprio bem
e, ao mesmo tempo, submete-se às leis pela preferência pelo bem estabelecido no ordenamento jurídico. Assim, todo crime deve ser punido, pois o sujeito tem a responsabilidade de agir dentro da lei, há um pacto social, salvo os casos dos inimputáveis, que são os loucos de todo gênero. Bem, nesse ponto gostaria de introduzir um outro olhar sobre essa cena. É uma inquietação que tem me ocupado e que eu gostaria de dividir com vocês. Uma sociedade como a nossa, onde seu edifício se estrutura a partir dos princípios da razão, da racionalidade, nessa ideologia do bem-estar, nesse mecanismo funcional perfeito, anatomicamente, ao excluir aquilo na qual se funda, ou seja, o caos, a loucura, a deixar isso do lado de fora, à margem dos seus princípios, negando a convivência com esse Estado, não estaria produzindo, inevitavelmente, o seu violento retorno? Isso porque essa supremacia da ideologia que legisla, nos princípios da razão, expulsa os excluídos, destinando-lhes à prisão, o manicômio, enfim, às margens, realizando com esse ato a extradição dos diferentes, daqueles que de alguma forma desafiavam os postulados que mantinham o poder, daqueles que de alguma forma deflagravam a fratura no discurso jurídico, a fragilidade nos princípios da razão. Jandira matou seu pai com 10 tiros e sua irmã com outros 6. Há mais de 15 anos, cumpre uma medida de segurança estabelecida judicialmente e é considerada por todos que a examina muito perigosa. Antes do crime, transitava pela cidade como uma advogada brilhante, fala várias línguas, fez pós-graduação nos Estados Unidos e viajou pelo mundo como uma cidadã. Nos anos que antecederam o crime, anunciava seu sofrimento diante de vozes que a invadiam e avisavam, através de todos os meios, que havia uma conspiração para provocar a sua morte. Aos poucos, os dados da realidade foram, a cada dia, dando maior consistência a seu delírio a partir da morte da sua mãe. Seu pai e sua irmã foram se configurando como responsáveis pelo seu extermínio. Proibiu o pai de frequentar os demais aposentos da casa e exilou-se dele para se proteger. Sempre se dirigia ao pai em tom acusatório e, em uma dessas discussões, alega que o pai teria dito que desejava a morte dela. Por diversas vezes, pretendeu se matar, até se decidir por agir em legítima defesa. Comprou uma arma, fez aulas de tiros, treinava em casa. A família presenciou todo o processo delirante por mais de 3 anos. Levaram-na ao médico e tiveram indicações para internação. O pai foi contra, alegando que era apenas uma crise, que não tinha ninguém louco na família, que sua filha não seria internada de forma alguma, só sobre seu cadáver. Jandira ficou aguardando o momento inevitável para agir. Segundo ela, não queria matar seu pai e irmã. A cada dia acordava pensando, será que é hoje? E dormia aliviada ao perceber que não precisou matar para se defender. Até que naquela manhã recebe um telefonema de sua irmã dizendo que iria sair com seu pai, se ela iria ficar em casa. Jandira teve certeza que tinha chegado a hora. Se não os matasse, ela seria morta naquela manhã pela conspiração. E assim o fez. Enfrentou-os com a arma em punho e disse-lhes que estava fazendo isso em legítima defesa. Disparou os primeiros tiros, eles caíram e, para que eles não sofressem demais, descarregou os outros tiros pelas costas por compaixão, para que eles morressem sem sofrimento o mais rápido possível. Desde então, passa os seus dias a escrever petições ao juiz, pedindo a ele para responder pelos seus crimes como qualquer cidadão. Diz que seu caso não se enquadra na inimputabilidade, pois o artigo que trata disso regulamenta que o inimputável é aquele que, no momento da ação, não tinha consciência do que fazia. Ela repete sempre, eu sabia o que fazia, tive que fazê-lo para me defender. E pede para ser enquadrada no artigo 22 do Código Penal, que é um artigo que caracteriza o fato como sendo cometido por coação irresistível, ou em estrita obediência à ordem. Diz que agiu sob o comando de uma força superior, da qual não podia se desvencilhar. Já fez vários exames, e todos eles dizem que não cessou o perigo, pois ela continua a delirar, apesar dela ter um comportamento exemplar e nunca ter tido nenhuma crise de agressividade nesses 15 anos.
Hoje, ao ser ouvida, relata que não podia agir de outro modo, diante da ordem que recebia. Está produzindo ela própria um recurso ao seu processo, para tentar sair da medida de segurança e responder por seu crime num julgamento comum. Matei sim, quero pagar pelo que fiz. Fiz sofrer minha família, os sobrinhos que adoro, tenho que responder por isso. Mas enquanto ficar aqui, nesse lugar para loucos, não posso responder. Vão me deixar aqui até morrer. Eu quero ir a julgamento. O máximo que uma pessoa pode cumprir de pena é 30 anos. Se tiver bom comportamento, pode sair antes. Quando eu tiver pago pelo que fiz, vou procurar minha família, pedir desculpas. Não sei se eles vão me perdoar. Vou dar minhas aulas de inglês, comprei um dicionário e já ampliei bastante o meu vocabulário. Vou vender meus livros, já tenho 2 prontos e desse dinheiro eu vou ao cinema, à biblioteca. Como uma cidadã. Seria razoável, no estado da razão, a cidadania daqueles que operam a partir de um outro lugar? Seria razoável que a Jandira transitasse no espaço público? As descobertas freudianas, numa outra perspectiva, produziu uma crítica profunda ao que podemos chamar ideologia do bem-estar, desconstruindo as suposições de que a orientação unívoca para o prazer constituiria a lei que rege a identidade fundamental do sujeito. Com a descoberta do inconsciente, Freud declara ser em vão os esforços da tradição moral em persuadir a humanidade com o argumento de que o caminho para o bem é marcado pelo prazer. Se o propósito do homem da boa vontade é fazer o bem, é ser idêntico consigo conforme as normas jurídicas, no horizonte do seu ser, penetrada pela investigação analítica, ele revela o mistério, muitas vezes ainda não resolvido, de que estar no bem não é sempre satisfatório. A via do bem comporta um para-além, esse lugar insondável da agressividade monótona e reiterativa manifesta pelos atos perversos, esse topo, onde o homem se encontra distinto do que acredita ser, achando-se aí ligado a uma maldade, a uma crueldade fundamental e intolerável. Freud já dizia nos 3 ensaios sobre a sexualidade que em nenhum homem normal falta um elemento que pode se designar como perverso, junto ao fim sexual. A neurose é o negativo da perversão. É nesse sentido que nos permitimos pensar que, em alguns casos, no crime, o crime é um ato, onde o sujeito se demonstra, nesse ato, descentrado de toda a consciência sem razão. E aí que podemos pensar no ato de José. Ele vem abrir essa fratura. Identificaram aí algo muito louco e suspeitaram de insanidade. No ato, a loucura, no momento do ato, o sujeito emerge, onde não pensa, uma pura determinação inconsciente. Não há razão possível que dê sentido ao ato de picar aquela mulher. Uma lacuna de sentido marca a emergência daquilo que os princípios da razão tentam ocultar. E o ato de Jandira seria diferente? Não estaria aí também a emergência da pulsão agressiva a estourar o dique da civilização, sem deter-se diante do obstáculo, sem desviar-se de seu fim? Mas os saberes disciplinares, desde o final do século passado, instrumentalizaram o ordenamento jurídico com suas razões científicas. Foi no espaço das universidades, em todos os tempos, o endereço dessa fábrica de instrumentos. A partir de técnicas apuradas do exame, revelam, localizam e designam o que é normal, o que está fora do razoável e chamam isso de loucura. Reafirmam que a loucura é um desvio perigoso, estabelecem padrões de medição da periculosidade para que possam dar consistência à medida do que deve ser excluído e contido por ameaçar o projeto da civilização. O que podemos apontar é que a normalidade civilizatória é um desvio da pulsão em seu percurso para atingir seu fim. A civilização só se constituiu dessa forma no sentido de domesticar as pulsões. No início, o que temos é a coisa louca, o caos, o estado indiferenciado. É o que qualquer bebê demonstra inexoravelmente. Nesse sentido, o desvio encontra-se, então, do lado da normalidade e não da loucura. Mas, encontrar o outro, a criança terá que constituir seus desvios, seus diques, na sua medida, ou pode ser que não. Esse movimento definirá o seu percurso, um sentido. Violência e crimes sempre existiram,
A forma de abordá-los é que sofreu modificações através da história da humanidade. Por muito tempo, os insanos e sãos conviveram no espaço público, onde essa convivência cumpria função de um certo espelho que revelava, ironicamente, as fraquezas da razão. A partir do século XVIII, é que construíram lugares de isolamento de tudo aquilo que consideravam pouco razoável, até se transformar em locais de tratamento, sofrendo a intervenção dos saberes disciplinares e protegendo a sociedade do encontro com esse caos. Foucault vai dizer que essa aldeia, esse isolamento, significava que os lobos estavam instalados, e assim o homem da razão estava protegido deles. O mesmo destino sofreram os criminosos. Em Vigiar e Punir, esse autor percorre os instrumentos dessa segregação. Os loucos e criminosos marcam a diferença entre o sistema idealizado e a hostilidade que a realidade imprime na vida cotidiana. Talvez para não ter que responder pela fragilidade de seu sistema de referência, na qual o projeto político do Estado repousa, a sociedade consente e legitima, juntamente com o Estado, a exclusão desses casos. Porém, eles retornam. Então, nesse sentido, para concluir, o ato infracional, gostaria de pensar dessa forma, o crime, ele traz a marca dessa ruptura com o edifício da razão. Faz emergir o fundo sobre o qual a civilização erigiu suas montagens institucionais. Traz à tona o caos cuidadosamente mascarado quando a razão tenta civilizar as pulsões através de instrumentos e políticas que atravessam a história. Será que a psicologia poderia tomar a seu encargo a função política de apontar os impasses do princípio da razão? Isso, creio eu, seria sustentar em seu trabalho cotidiano, nesse campo de interface, que a loucura não é o irracional, nem o contrário da razão. Existe entre a razão e a loucura uma relação dialética, e a produção da cultura foi um efeito da convivência desse estado. Pierre Legendre nos indica que só teremos chance da reformulação dos lugares instituídos se trabalharmos com o conceito de que a razão é a conquista sobre o indiferenciado. É esse edifício humano que emerge do caos, um caos sempre em funcionamento, e que ela reencontra-se, se ela for levada ao ponto de ruptura. Esse acontecimento não está restrito àqueles designados loucos. Essa possibilidade é contingente e é humana. Da nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis, e não deverá ser consentido ao indivíduo a possibilidade de não responder pelos seus atos, ainda que sobre ele repouse o sem sentido. Reconhecemos aqui uma função essencial das montagens jurídicas, ou seja, chamar o sujeito a responder pelo que faz. Então, nesse sentido, a pergunta que eu coloco é por que o louco não pode responder pelos seus atos? Por que o lugar é a segregação? Mas enquanto esse trabalho de reformulação das políticas públicas na atenção desses casos ainda resistem ao saber que a clínica aponta, resta-nos, no caso a caso, trabalhar na medida da responsabilidade do sujeito. E isso é, sobretudo, uma função política da clínica. Então, seriam esses os meus comentários. Já esgotei meu tempo. Muito obrigada. O Vinícius terá também 30 minutos. Nós trabalhamos sim. Pode usar esse. Em primeiro lugar, bom dia para vocês. Em primeiro lugar, bom dia para vocês. Eu não fiquei me dando a informação da hora que devia estar aqui, só por isso que não estive no momento adequado. Quer dizer, para mim que é um prazer muito grande poder compartilhar com essa iniciativa do CRP 04. Ainda ontem estávamos em Recife, no outro trabalho relacionado com a questão da saúde mental, onde nós discutíamos quanto de importância está presente nesses eventos que, de certa forma, buscam ampliar a nossa competência analítica acerca dos contextos onde se produzem os alvos e os alvos das nossas intervenções e as nossas intervenções. Parece que cada vez mais não basta os psicólogos exercerem um certo domínio dos conteúdos específicos que definem
a especialidade, se não são capazes também de produzir as análises contextuais acerca de como são produzidos esses eventos, né, essas demandas para as quais nós somos chamados. E, de certa forma, o terreno das políticas públicas é um terreno fundamental, portanto, para que nós ampliemos a nossa competência. Eu creio que isso está acontecendo. Eu acho que um evento como esse, que reúne profissionais como vocês, de certa forma, busca fazer coletivamente, né, que nós possamos nos apropriarmos exatamente desses elementos analíticos que nos ajudam a pensar exatamente o que temos que fazer em cada situação, a definirmos as nossas estratégias. De certa forma, eu acho que nós vivemos sempre nesse trabalho dos psicólogos a tensão entre o universal e o particular. Eu acredito que talvez a própria fala da Fernanda trabalhou com esse regime, tá, de cada caso, ao mesmo tempo que as tentativas de compreensão dos universais estruturais que, de certa forma, estabelece as condições desse tipo de produção social. De certa forma, eu queria aqui pensar também trabalhar nessa dicotomia entre o universal e o particular, mas eu queria pensar aqui o caráter universal da formulação das ideologias jurídicas na modernidade, fazendo uma ponte um pouco com a outra mesa, e o caráter particular da expressão da modernidade e da formulação dessas ideologias jurídicas no contexto da sociedade brasileira. Certamente isso é tema da outra mesa, mas eu não posso deixar de adiantar, talvez, que a modernidade nos países periféricos é sempre uma modernidade híbrida, é sempre uma modernidade que extrai do grande projeto modernizador os elementos exclusivamente que são de interesse das suas elites e mantém intactos todos os regimes tradicionais de relações não modernas. Então, é muito complicado viver a modernidade do McDonald's e do shopping center e, ao mesmo tempo, manter intacta todas as relações hierárquicas de dominação extremamente tradicionais. É óbvio que isso não é estático, é óbvio que isso está permanentemente em tensão, é óbvio que isso está permanentemente se desdobrando. Eu acredito que seja o caso da sociedade brasileira. Mas, no caso da sociedade brasileira, é inevitável que eu faça um recurso a um certo olhar cultural, não no sentido de cultura enquanto comportamento, enquanto pacto de valores, mas no sentido de uma certa construção societária que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa história e que nos produz hoje como sociedade brasileira. E nisso eu queria destacar uma relação extremamente importante, que são as relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas pelas elites brasileiras com o chamado povo brasileiro. Eu queria destacar os intérpretes do Brasil, o Buarque de Holanda, o Roberto da Mata, e um conjunto de outros estudiosos da teoria social têm nos apontado que se nós não olharmos para essa especificidade cultural que nos constitui, dificilmente nós compreenderemos e teremos uma direção de intervenção na contemporaneidade. Quer dizer, nós temos que lembrar que nós abolimos a escravidão como o último país que aboliu a escravidão em 1988. E que nós fomos até 1888 um país, uma nação que tinha uma pequena elite europeia, branca, e que tinha como seu povo um povo que era mestiço, que era negro, que era africano, que era, enfim, que era tudo aquilo que esta elite não desejava para o seu domínio. De certa forma, as nossas elites, no fim do Segundo Império, elas viviam o constrangimento de que o material humano que estava à disposição da sua dominação era um material humano extremamente... Era um material humano que jamais poderia se aproximar do ideal, o ideal europeu, o ideal da gente europeia, da gente que se constitui, de certa forma, como aquele lugar civilizado,
a civilização que, de certo modo, servia de espelho para o ideal dessas elites. De certa maneira, até Casa Grande e Senzala predominaram, inclusive na origem da psicologia, da psiquiatria, da medicina brasileira, da psiquiatria forense, da psiquiatria jurídica brasileira, predominaram uma teoria fundamental, que era a teoria da degenerescência, é a teoria de que existiria um componente hediondo do ponto de vista racial do povo brasileiro. Nina Rodrigues, quando vai fundar a psiquiatria forense, a relação entre a antropologia e a psiquiatria forense, ela é orgânica, nasce junto, a antropologia brasileira e a psiquiatria forense. E o objeto é essa gente degenerada, essa gente de costumes exóticos, essa gente primitiva, essa gente ignorante, essa gente que a gente não gostaria que fosse a nossa gente. De certa forma, só com o Casa Grande e Senzala, que vai haver, não estou aqui defendendo ideologicamente o Casa Grande e Senzala, mas sem dúvida o Gilberto Freire tem importância fundamental na fundação do pensamento social brasileiro, porque ele vai buscar reverter esse valor, que é o valor, de certa forma, da miscigenação, do valor negativo da miscigenação. Vai dizer que isso é o que nos dá a charme, isso é o que nos dá a nossa característica principal, isso é um valor. Ser miscigenado significa ter o melhor de todas as raças, e de certa forma nós encontramos aí uma construção que passa a não olhar o problema das heranças genéticas, raciais, étnicas como algo que nos conduziria a um caos, assim como algo que poderia constituir a nossa singularidade. É bom sempre registrar que na Primeira República foram grandes e deliberados, estudados, os grandes movimentos de importação de europeus, na tentativa a teoria do branqueamento, na tentativa de trazer os europeus para cá, para a nossa gente ficar um pouco mais europeia. A nossa gente era muito insatisfatória do ponto de vista das elites. E, de certa forma, se a gente continua esse percurso, nessa época, é curioso que se a gente pega a análise das forças conservadoras, dos intelectuais conservadores, toda a teorização é da inferioridade da gente brasileira. E se você pega do plano também político mais, digamos, progressista, no campo da esquerda, do Partido Comunista, os anarquistas do Partido Comunista, a lenga-lenga é a mesma, porque dizer que massa que nós temos que organizar, essa massa é da pior qualidade, é uma massa ignorante, essas massas, porque teoricamente o Partido Comunista tem o papel de organizar as massas trabalhadoras. A nossa massa aqui é de péssima qualidade, isso não vai dar pão de jeito nenhum, porque é uma massa que, de certa forma, é ignorante, individualista, não gosta de se organizar, de certa forma, é um povo pacato, é um povo que não tem fibra, é um povo que não gosta de lutar, é um povo que não gosta de... Curiosamente, de certa maneira, nós vamos pensar que o tal do povo brasileiro, é uma expressão que foi criada mais ou menos nessa época, 1910, o tal do povo brasileiro é, de certa forma, um povo que não cabe no projeto das suas elites. Ele é sempre visto como um povo inadequado para os projetos, os diversos projetos que as suas elites gostariam de construir. De certa maneira, nós vamos pensar, Getúlio Vargas, nesse sentido, pode ser visto, de certa maneira, com uma importância nessa trajetória, porque ele vai constituir o povo brasileiro, o tal do povo brasileiro, aquela massa informe, ele vai constituir como classe trabalhadora. Então, de certa forma, é curioso que é o polo autoritário que vai produzir aquilo que era desorganização, diversidade, caos, primitividade, ignorância, que vai, de certa forma, sob a tutela do Estado, dar uma conformação e vai tentar fazer com que isso vire classe trabalhadora. Se a gente percebe do ponto de vista político e do ponto de vista da teoria social, portanto, do ponto de vista da produção intelectual que tentou tematizar a questão do povo brasileiro, é recorrente e de certa maneira, vou fazer um salto para pensar até que ponto predomina na sociedade brasileira contemporânea um modo de relação, um modo de olhar das suas elites políticas, econômicas, intelectuais, as suas elites letradas, um modo de olhar extremamente depreciativo, desapontado em relação a esse grande contingente que se constitui o povo brasileiro. Acho que eu estou, na verdade, trazendo para vocês uma reflexão sobre, de certa forma, o caráter hierárquico que preexiste
e pós existe na sociedade brasileira, com todas as modernizações que a luz de neon possa trazer para as nossas fachadas. De certa maneira, nós temos um contingente populacional cujo devir é ser subalterno. Quer dizer assim, o único devir estabelecido como possibilidade nos olhares dessas elites é ser subalterno. Quer dizer assim, não se trata de ser o cidadão, é de ser o subalterno. Quer dizer, só um país que admite que tem gente que precisa de ser subalterno, porque só assim nós podemos continuar cultivando a instituição das empregadas domésticas que ganham um salário mínimo, dos jardineiros que ganham um salário mínimo, e até a própria discussão do salário mínimo de $100, o que significa um país que se debruça sobre uma discussão infindável do que significa $100. E aí eu não estou discutindo que é uma questão meramente econômica, porque ano passado se discutiu $100 e teve ajuda de R$3.000 para cada um dos juízes e para os deputados e para o legislativo e para o judiciário, enfim. De certa maneira, há uma relação de que o devir do povo brasileiro é esse devir, um devir de pobre. Quer dizer, nós temos uma perspectiva, não há desenvolvimento econômico que possa, de certa forma, superar esta nossa relação, que é uma relação, um olhar extremamente depreciativo acerca desse contingente enorme de sujeitos, né? O Brasil, juntamente com a África do Sul, né? São os países campeões da péssima distribuição, campeões, nós somos assim, líderes mundiais na péssima distribuição de renda. Aí as pessoas dizem, é um problema econômico. Não é um problema econômico. É isso que a gente precisa pensar. Esse tipo de relação econômica decorre de uma certa percepção social do que vem a ser, de certa maneira, esse contingente de pessoas. Nos Estados Unidos, quando você não é ninguém se não tem dinheiro, sem dúvida nenhuma, em todos os lugares do mundo, na Europa também, você não é ninguém, não vai nos melhores restaurantes. Mas existe um certo patamar herdado exatamente do projeto modernizador, do projeto igualitarista, né? O igualitarismo universalista, todos são iguais. Né? É por isso que nos Estados Unidos, a grande frase, o Roberto da Mata nos chama para essa reflexão, a grande frase que determina a relação do sujeito na sociedade é quem você pensa que você é. Quando alguém tenta furar uma fila, passar na frente, se fazer de muito importante, sacam logo, diz o Roberto da Mata, quem você pensa que você é? Né? Já no Brasil, ele chama atenção que a nossa consigna é com quem você pensa que está falando. Né? Com quem você pensa que está falando? Né? Assim, é esse modo, é este lugar da hierarquia. O Roberto da Mata diz, olha, a gente só pode fazer o carnaval, só aqui pode ter o carnaval. Só aqui pode ter o carnaval. Porque só aqui existe uma hierarquia tão rígida que cada um sabe o seu lugar. Portanto, é possível fazer aquela bagunça durante 3 dias, porque nós temos certeza que depois dos 3 dias terminados, a bagunça voltará a uma ordem muito precisa, muito adequada, onde cada um saberá o seu lugar. Eu estou trazendo essa reflexão porque eu penso que dificilmente nós conseguiremos formular políticas e ações políticas e intervenções profissionais se nós não levarmos em conta esta presença do lugar da hierarquia na nossa Constituição. E Roberta Mata nos lembra, a empregada do general fala com a empregada do tenente, com quem você pensa que você está falando? Né? Quer dizer assim, isso atravessa as classes sociais, quer dizer assim, o sentimento de que existe uma hierarquia e de que as hierarquias devem ser respeitadas e de que os sujeitos não venham a se colocar em lugares que não são os seus lugares. Nós abominamos que os sujeitos tentem sair dos seus lugares. Nós olhamos o que é toda a pecha dos emergentes e tal e tal. É uma má vontade, é um olhar indisposto. Quem essa gentinha pensa que agora, porque ganhou um pouco de dinheiro, vai poder ascender a uma determinada posição? Então não se trata de uma questão de classe social, no sentido estrito, que existem trabalhadores, existem capitalistas que fazem acumulação. Não se trata disso no sentido estrito. Se trata, de certa forma, daqueles que têm acesso à cultura letrada, daqueles que têm acesso a uma série, a um certo projeto civilizatório, versus aqueles que estão relegados a uma condição cujo único devir é ser pobre.
Então, no Brasil, nós temos um devir para a grande maioria da população brasileira, que é o devir de pobre. Você nasceu assim, é para ser assim, e alguns vão escapar exatamente para serem as exceções que confirmam a regra de que nós temos que ter esse contingente de sujeitos que, enfim, que é uma gentinha que a gente não entende. De vez em quando acerta na eleição, a gente aplaude, fala até que, enfim, fizeram agora, né? Fizeram uma caca na eleição, deram certo, votaram na pessoa certa, né? Porque normalmente, até na própria esquerda, toda vez que o Lula perde a eleição para presidente, é assim, mas com esse povo brasileiro, com essa gente também, essa gente inconsciente, essa gente alienada, quer dizer assim, nós somos etnocêntricos no nosso olhar, nós temos um abismo cultural que nos separa, para além dos abismos econômicos, nós temos um abismo cultural que é naturalizado como o nosso modo de relação. Estou trazendo isso porque a clientela de vocês, nos estabelecimentos nos quais vocês trabalham, está marcada por esse tipo de atravessamento. De certa maneira, nós vamos pensar, isso é algo que faz parte do nosso folclore exatamente hierárquico, de que quem vai para a cadeia é pobre, ladrão de galinha. Né? E também faz parte do nosso folclore hierárquico de que a questão social no Brasil é uma questão de polícia. Né? Então, de certa forma, é a combinação desse folclore que converte ao mesmo tempo os sujeitos em subalternos, sem qualquer outro devir possível na sua subalternidade. Né? Porque, entendam bem, eu não estou falando que convertem sujeitos que são de uma outra classe social, que não converte em cidadão, converte em pessoas inferiores. Porque nessa hora o olhar da elite é que eles não são cidadãos. Eles não têm a igualdade, estritamente no plano jurídico, perante certos processos dos mais formais da democracia, exatamente, que vem da modernização da democracia, né? O habeas corpus entre nós o habeas corpus é uma façanha, né? Para este grupo social, o habeas corpus é uma façanha jurídica que alguém desse grupo social possa acionar o instituto do habeas corpus como instituto jurídico fundamental, modernizador, exatamente, que garante essa construção do indivíduo, cidadão, né, que é esse projeto modernizador. De certa maneira, essa é a nossa clientela nesses estabelecimentos. E eu quero pensar de que, fundamentalmente, nós temos desenvolvido no Brasil aquelas instituições que são produzidas como derivações modernizadoras, que são instituições de gestão das fragilidades sociais. Eu posso pensar que é o hospício, que é a FEBEM, que é a prisão, né? São, de certa forma, em todas as sociedades estão presentes enquanto construções da modernidade, são invenções modernas, invenções, né, do modo moderno de se relacionar dentro daquela construção jurídica que a Fernanda já esboçou e enunciou em vários aspectos. Para nós, este tipo de instituição ele reverte-se de uma outra característica, que é efetivamente as instituições que devem gerir os conflitos que se produzem como derivações dessas relações de subalternidade. Nos hospitais psiquiátricos, mulatos, negros e pobres são uma população predominante. E no CAGE, lá em Brasília, que nós fomos visitar recentemente, mulatos, negros, jovens, pobres, periféricos, são a grande maioria, e nas prisões, mulatos, negros, pobres, periféricos, são a grande maioria. Assim. Não estou querendo com isso invalidar que existe toda uma leitura que se constrói em torno da questão de uma relação particular com a lei. Eu acho que o Roberto Amado nos ajuda a pensar isso também na perspectiva, quando ele nos diz dessa ambiguidade de que nós somos indivíduos na hora que é para reivindicar os direitos. E nós somos pessoas na hora que temos que nos relacionarmos com os nossos deveres. Né? Quando, de certa forma, ele vai tentar explicar a questão do jeitinho brasileiro, né? Ele diz, não, nós somos indivíduos. Quando tem uma coisa que eu tenho direito, eu me coloco nesse lugar. Agora, quando, de certa forma, o guarda me para, eu digo, olha, eu guarda, mas eu tenho um compromisso, eu não podia. Enfim, descumpriu a lei, descumpriu, quer dizer, toda esta relação ambígua que nós temos com a lei, como uma derivação também desses elementos hierárquicos. O que me preocupa, no caso específico, que queria trazer um pouco para vocês, até em torno de uma campanha que o Conselho Federal de Psicologia
está fazendo junto com todos os conselhos brasileiros é de que nós ficamos extremamente assustados com as estatísticas que hoje tratam da questão da criança e do adolescente no Brasil, sobretudo com as estatísticas que tratam da questão do extermínio dos adolescentes brasileiros e que trata da conversão dos adolescentes brasileiros em infratores e, portanto, lhes constrói muito precocemente uma carreira que certamente vocês conhecem muito dessas carreiras nos seus produtos já mais amadurecidos, mais desenvolvidos e mais competentes, que de certa forma vão habitar os espaços das penitenciárias. Mas isso é uma construção, é preciso que nós pensemos que esta é uma construção, a sociedade brasileira está construindo um modo de relação. Esta sociedade, que é a sociedade que não consegue pensar a questão da má distribuição de renda, ela constrói efetivamente uma série de encaminhamentos, não é um caso individual, A, B, C. Ser negro, morar na periferia, tem entre 16 e 18 anos, hoje no Brasil, corresponde ao maior risco de mortalidade de qualquer outra faixa etária. Ninguém, nem na Palestina, lá hoje em Israel, o sujeito tem mais risco de vida com todo aquele conflito do que efetivamente, se ele for negro, morar na periferia, for pobre, ele tem hoje um risco de vida que é um risco assustador. As estatísticas de mortalidade no Brasil, quando examinadas, tivemos recentemente um trabalho junto com um coordenador do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, é surpreendente, porque efetivamente há uma destinação. E aí não estou dizendo que é a polícia que mata, é a polícia que mata, é o tráfico que mata, é um que mata o outro, enfim. O que importa é que efetivamente o extermínio é uma das direções importantes hoje. Agora eu fico pensando exatamente no que significa produzir uma criança, um adolescente em conflito com a lei no Brasil, o quanto é fácil fazer isso, o quanto esse devir está à disposição, quando todos os outros devires estão fechados, quando todas as outras possibilidades estão fechadas. Esta possibilidade está escancarada, essa está sendo, o convite é insistente para que os sujeitos possam estar assumindo este tipo de direção. Né? Quando eu não ofereço escola, eu ofereço uma escola de péssima qualidade, quando, de certa forma, eu perversamente instruo uma sociedade que substitui o cidadão pelo consumidor e a importância de cada um é medida pela sua capacidade de consumir e levo alguns a total impossibilidade de consumir, quer dizer assim, onde o tênis Reebok, de certa forma, vai ser um ícone do meu desejo de ser identitariamente com aqueles que são, não é? E de certa forma eu mostro isso tudo para esses sujeitinhos e digo, isso não é para vocês, isso é só para vocês olharem aqui em Minas Gerais, vocês olhem com os olhos e apreciem com a testa, porque de certa forma não é para vocês, isso não está à disposição de vocês. Então nós temos uma sociedade extremamente perversa nessa direção, e esse é o devir que está colocado como possível. É o devir que combina as duas coisas. É como se fosse uma carreira assim, alguns serão mortos, eliminados através do assassinato, outros serão encaminhados para a carreira penitenciária através dos centros de atenção, de centros de trabalho, enfim, de reclusão. Na verdade é isso que acontece, centros de reclusão das crianças, dos adolescentes em conflito com a lei. Isso vai concluir numa carreira, né, de certa forma, carreira brilhante, porque é uma escola, como diziam os próprios adolescentes, aqui a gente aprende de tudo. Né? O Drauzio Varela fala que na penitenciária não se sabe a morada da verdade. Né? Quer dizer assim, que todos, de certa forma, têm que construir a possibilidade de que ela esteja o tempo todo deslizando. E, de certa forma, nesses deslizamentos da verdade se constrói carreiras bem estruturadas na criminalidade, carreiras bem consistentes, competentes, né, articuladas, enfim. E depois nós ficamos assustados quando isso aparece
assassinato, chacina, a gente começa a achar que assim, deixa essa gente se matar, porque é isso mesmo, né? Que antes que essa gente se extermine, que é menos gente, me parece aquele deputado do programa humorístico que diz assim, detesto o pobre, que morra logo, né? Porque aparentemente é isso que as elites políticas, as elites letradas, né, de certa forma, têm como de relação. Então eu estou pensando que nós intervimos num espaço que é muito complicado. Vocês trabalham num espaço que é muito complicado, porque ao lado de todos esses aspectos estruturais, eu acho muito importante as reflexões que a Fernanda trouxe, muito ricas, inclusive, para a gente pensar essa construção do ponto de vista da nossa vertente, do psiquismo. Por outro lado, contextualmente, nós estamos num tipo de sociedade no qual essa produção se naturaliza, né? Que me espanta, estou trazendo, não creio que falei nada de novo para vocês. De certa forma, o que me espanta é a forma naturalizada como nós passamos a lidar mais presídios, mais presídios, mais presídios, quer dizer assim, mais presídios, mais polícia, mais nós naturalizamos esse conjunto de relações na sociedade brasileira. E penso de que na hora que nós vamos lidar com sujeitos que nós atendemos dentro desses estabelecimentos, é preciso levar em conta o abismo cultural que nos separa, certo? Nossos valores, nossas ideias, nossas lógicas, nossos raciocínios, nossas morais, né? De certa forma, tudo isso precisa de ser, de certa forma, elevado, relativizado um pouco, se a gente quiser pensar que tem lógica o lado do outro. Tem lógica, é uma lógica que preside o ordenamento disso. Senão nós vamos ficar pensando que isso se produz contra a lógica, que não é lógico. Não, é o contrário. Nós temos que, na verdade, desenvolver uma certa competência para olhar a lógica profunda que existe na existência desses estabelecimentos e o que nós somos chamados para fazer dentro desses estabelecimentos. Que papel efetivamente? Porque quando diz assim, não funciona, mas é para funcionar, quer dizer assim, é esta a expectativa, o que significa exatamente funcionar no manicômio judiciário? Confirmar a periculosidade. Se confirmar a periculosidade sistematicamente, desde esse ponto de vista que eu estou trazendo para você, está funcionando, que é isto que é o funcionamento. Então, compreender esse contexto, pensar esse contexto, de certa forma, não estou trazendo, não pretendo trazer, de fato, nenhuma novidade. Mas gostaria muito que nós pudéssemos pensar, nesse tipo de evento, o que é, quais as informações que nós devemos buscar. Né? Quais são as informações que, de certa forma, quais são as ferramentas analíticas que, de certa forma, não estão à nossa disposição. Né? Porque eu acredito que é essa percepção do contexto, uma percepção informada, esse desenvolvimento dessa capacidade de análise do conjunto de elementos que atravessa a situação, é que talvez vai nos permitir ter intervenções menos ingênuas. E vai nos permitir, talvez, de certa forma, evitarmos aquilo que muitas vezes caracteriza quando nós nos encontramos, quer dizer assim, nossa, mas não dá para fazer nada, não dá para trabalhar, quer dizer assim, preciso pensar que a realidade não é o obstáculo, né? A realidade é o ponto de partida. Né? O nosso desafio é partir desta realidade, tal como ela é, né? Com todas as contradições, né? Para, de certa forma, produzirmos algum tipo de construção que leve à sua alteração. Então, não adianta, digamos assim, não adianta muito chorar e dizer, olha, não dá, as condições são ruins, as condições não. Isso é assim. Então, agora, como é que nós podemos fazer disso que é assim, alguma outra coisa um pouco melhor, ou muito melhor, isso vai depender exatamente a cada momento da nossa capacidade de estabelecermos alianças, da nossa capacidade de produzirmos uma discussão com a sociedade. Eu acho que muitas vezes nesse campo que vocês trabalham, é fundamental hoje, talvez a gente produzir certos eventos emblemáticos, certas intervenções de natureza cultural. Estou lembrando, por exemplo, no Rio de Janeiro, outro dia aconteceu uma coisa bárbara, que foi a visita de um grupo de sem-tetos a um shopping center. Foi bárbaro, pacífico, 180 sem-teto. Esse tal desse povo brasileiro, que cheira mal, que não tem dente, que é sujo, que não sei o que, todo mestiço, mulato, todo aquele estereótipo, de repente
shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, foi assim, eu estava no Rio, foi assim, fantástico, intervenção fantástica para dizer disso. Existe um tempo de consumo onde essa gente não é bem-vinda, onde esse lugar não é para vocês. Quer dizer, acho que nós temos que ser criativos e levar este tipo de debate, o debate dos problemas que nós encontramos na nossa construção, como um certo movimento profissional que joga para fora. Estou pensando aqui no movimento antimanicomial e outros movimentos que têm tentado fazer isso. Não basta ser bom lá dentro do lugar que eu trabalho. É preciso organizar aqui fora, dentro do conselho, construir espaços coletivos de pensar coisas que problematizem socialmente esse nosso fazer lá dentro. É preciso extrair forças de fora da sociedade para irrigar o nosso trabalho dentro desses espaços. Talvez aí, quem sabe, a gente possa avançar. Pois bem, a fala do Vinícius, imagino que todos nós nos deixe bastante angustiados, não é porque isso, como ele próprio disse, seja uma novidade, né? Mas porque organiza algumas coisas que a gente está vivendo para o cotidiano e às vezes não tem tempo ali para verificar diante de que nós estamos, né? Mas ele me faz lembrar, eu na condição de mediador necessariamente não tenho que falar, mas tenho que dizer qualquer coisa em função da minha angústia que eu sou tomado, né? Me traz à mente, me lembra um Cafuso e Darcy Ribeiro, quando ele no programa Roda Viva, ele falando da educação no Brasil, ele dizia que algo precisava ser feito urgentemente, eu penso que isso de alguma forma se aplica a nós. Ele se referia com os professores. Ele ia falando e ficava muito excitado e dizia talvez alguma coisa da ordem da lavagem cerebral. Tão excitado que ele ficava com a preocupação de que as professoras via diante dos seus alunos pessoas incapazes de aprender, incapazes de serem qualquer coisa na vida, né? E isso, eu sou chamado a Darcy Ribeiro, não só pela fala do Vinícius, mas é um conceito que eu venho aprendendo gradativamente com meus companheiros aqui latino-americanos, que é o conceito de resiliência, né? E quando eu escutava a Darcy Ribeiro falando, quando eu aprendi, eu estive fazendo um curso fora do Brasil, e quando eles falavam de resiliência, eu dizia, é disso que Darcy Ribeiro está falando. E eu fiz essa associação, porque ele estava dizendo que era preciso convencer os professores que aqueles sujeitos podiam resistir apesar de, né? Eu trago aqui da minha caderneta, que é um conceito que eu venho perseguindo um pouco. Ele vem do latim, que quer dizer resílio, voltar atrás, se sustentar, ir de um salto, adaptado para as ciências sociais, para caracterizar aquelas pessoas que, apesar de nascer e viver em situações de alto risco, se desenvolvem psicologicamente sãos e com êxito. O conceito de resiliência é a habilidade para surgir da adversidade, adaptar-se, recuperar-se e ascender a uma vida significativa e produtiva. Esse conceito ele me chamou muita atenção, não só a mim, mas os colegas que trabalhávamos num certo momento no seminário da Colômbia, porque enquanto a organização do evento, que era a cooperação espanhola, a parte, vamos dizer, mais orgânica, o instituído do curso, queria nos ensinar técnicas de como organizar, de como fazer projetos, de como buscar financiamento. Tá? E você percebia nos professores a necessidade, né, de um lugar talvez mais instituinte, de trabalhar conceitos que pudessem nos ajudar a pensar a realidade que nós vivíamos, né? E aí é quando aparece esse conceito de resiliência e nós começamos, né? Aparece para mim particularmente, porque eu percebo que os outros que vinham dos outros países da América Latina e Caribe já transitavam com esse conceito. Então, sem me estender mais, penso que talvez valesse a pena, eu tenho até um pequeno livrinho que eu trouxe desse curso e outros materiais onde vem discutindo essa questão da resiliência, porque nós precisamos pensar também estratégias de estratégia de compreensão da realidade que nos permita intervir
E nós precisamos acreditar que nós vamos dar conta de intervir nisso, nessa realidade, particularmente que o Vinícius acaba de apontar. Eu penso que nós estamos com o tempo já bastante... Imagino que nós temos mais 20 minutos para trabalhar, né? Nós iríamos até as 10h30, né? Isso. Nós teríamos 10 minutos para trabalhar, o Alex está me dizendo aqui, talvez a gente pudesse, se necessário, estender mais uns 5, tomando o tempo que nós começamos um pouco depois, e podíamos passar a palavra para as pessoas que quiserem falar, fazer perguntas, alguma intervenção. A palavra está aberta. Eu queria só demarcar, porque a promoção que o Marcos Vinícius foi falando, eu fui me remontando a uma piada que eu escutei já há algum tempo, em que era uma discussão entre São Pedro e Deus. E São Pedro questionava a Deus por que em todos os países existiam, na construção do mundo, né? Em todos os países existiam maremotos, terremotos, uma série de coisas, e que no Brasil era essa beleza e que não tinha nada disso, né? E Deus respondeu para São Pedro: pois é, mas você está vendo que essa beleza, mas é porque você não sabe o povinho que eu vou botar lá dentro. Isso aí, assim, realmente, eu acho que traduz tudo isso, que a gente ainda mantém essa mentalidade de um povinho que está nesse país, né? Eu acho que é um momento de reflexão muito bom que a gente tem que realmente utilizar. Achei muito interessante, porque você abre uma perspectiva de um trabalho. Qual seria o trabalho do psicólogo, né, nesse sentido, diante, por exemplo, você coloca o jurídico como lugar da razão, né, e aponta a possibilidade de um outro trabalho do psicólogo, não por essa vertente, né, e principalmente com o louco infrator, que você colocou, né. E quando você fala do seu trabalho, geralmente é com o louco que, durante o processo, já foi levantado alguma questão ligada à saúde mental, né? E a gente que trabalha no trabalho penitenciário, acontece também aquela pessoa que durante o processo não foi levantada nenhuma existência de um problema de saúde mental, mas que no cumprimento da pena essa questão aparece, né? E a gente está diante dessa questão da mesma forma, porque aí chega a época da pessoa sair, mas aí ela já passou pelo manicômio, ela já teve um diagnóstico de doença mental, né? E essas questões também aparecem da mesma forma, né? Então, a necessidade de fazer um trabalho mesmo nesse sentido. Eu gostaria que você falasse mais, né? De qual seria a possibilidade desse trabalho do psicólogo, né? Eu acho interessante o que você está colocando, que vai me permitir falar um pouco mais, né, do que seria isso. Eu acho, quando o Marcos Vinícius traz essa realidade, eu fui pensando aqui que a questão não se trata simplesmente de uma questão brasileira, né? Há um projeto de civilização onde aquilo que não está adaptado dentro desse sistema, ele é excluído, né? Tem o Kovic, ele é um pensador argentino, que pensa toda a sociedade, né, ele traz esse modelo como um organismo ideal, feito para funcionar. E aquilo que não funciona é como se fosse a parte intestinal, né? Dá a descarga, é a merda, joga fora, né? Então, nesse sentido, as crianças e adolescentes, né, esse absurdo que a gente vive hoje é efeito dessa exclusão desse projeto. Quando a gente começa a escutar as crianças e adolescentes, eu tenho um trabalho no CIP, no Centro de Internação Provisória, você percebe claramente que é de um outro lugar, de uma outra cultura, né, onde eles retiram os elementos para atuarem dessa forma. Então, nesse sentido, há uma ruptura com o discurso instituído. E eu acho que a loucura também trata da mesma coisa. É uma outra lógica. Eu não vejo essa diferença.
Então, nesse sentido, eu acho que é preciso que a gente trabalhe, o trabalho político do psicólogo que trabalha nesses lugares, é garantir, né, a essas pessoas, sejam crianças e adolescentes, sejam os presos, sejam os loucos, garantir a essas pessoas, dar a palavra, a possibilidade, né, deles construírem outra saída. Isso no terreno do tratamento, né, como qualquer outro. Mas tem uma função política importantíssima dentro da instituição, de debater com o que está instituído, né, e desmontar essas montagens que designam a esses elementos o lugar de exclusão. Né? Eu acho que o papel do psicólogo é fundamental nesse sentido, porque admitir, né, de certa forma, que o louco, né, ele tem que ficar contido porque ele é perigoso, né? Ou então que criança e adolescente, né, que roubam, que matam, etc., eles são perigosos, eles devem ser exterminados, né? É não reconhecer que tem um projeto anterior, né, que determina o que é perigoso e o que não é, o que é certo e o que é errado, né? E não dá capacidade para que o sujeito se coloque nesse espaço como sujeito que tem que responder pelo que fez. Então, nesse sentido, o trabalho, eu trouxe até um vídeo aí, depois se tiver tempo, para mostrar qual que é o trabalho. O trabalho é no sentido de permitir, né, que esses sujeitos respondam pelo que eles fizeram. Mas aí teria que enfrentar toda a instituição, ir na contramão do que está instituído. E eu acho que a nossa função é essa, nós temos que desconstruir o que está instituído em função de propor um outro projeto, porque o caos, no meu ver, o caos é o projeto que está instituído aí. É um projeto da razão, né, onde tudo que está fora dessa lógica é excluído, é segregado. Né? Então, a criança e o adolescente, ele responde isso há de anos. Né? Na época de 60, nós tínhamos menores abandonados, depois nós vimos nascer os pivetes, e hoje nós temos os marginais, a mão armada, do narcotráfico, etc., num processo acelerado que não diz respeito à constituição psíquica desses adolescentes, são perversos, são psicóticos, são psicopatas. Não, diz respeito ao projeto de civilização, que ao excluir, ao segregar, a única alternativa que permitiu a eles é construir um outro projeto onde eles pudessem ter alguma forma de intervenção. Né? Não sei se resiliência seria isso, né? Mas eu acho que eles resistem como podem. Né? E o ato desses que vão parar nas prisões, nos FEBEMs, nos manicômios, é um ato que vem marcar a fratura desse projeto. Aquilo que ele não deu conta e tentou segregar. Então tem um violento retorno. É isso que nós temos que nos perguntar. Eu não sei saída para isso, não, sabe? Mas eu acho que se nós não dermos conta de suportar o mal-estar da diferença e lidar com isso no espaço público, o que nós vamos fazer é nada mais, nada menos que produzir o violento retorno que vem dessa forma, né? Ao não construir um projeto onde permita que outra lógica esteja incluída. Sem pretender polemizar, mas porque, na verdade, quando se coloca o projeto civilizatório, eu tenho buscado olhar exatamente, construir em torno dessa ideia de que a modernidade é um projeto civilizatório. Então, nada melhor quando a gente começa a examinar as diversas expressões da modernidade e contrastar a expressão da modernidade no seu berço com a expressão da modernidade fora do seu berço, nas periferias. Nesse caso, quando na França é proibido que uma criança muçulmana use o seu véu na escola pública, é porque todos são iguais. E na escola, a escola é laica, e nenhum componente religioso será admitido nesse lugar onde os sujeitos são todos iguais. Quer dizer assim, há uma definição. É verdade que a França é um país ainda cheio de hospício, quer dizer, apesar de todos os pesares, cheio de hospício. A França tem lugares ainda de reclusão, tem projetos muito interessantes, mas tem lugares de reclusão extremamente problemáticos. A questão que, para mim, talvez a gente pudesse combinar aí, é a questão da definição de investimento. Porque nos outros lugares, nos Estados Unidos tem problema com o problema prisional nos Estados Unidos é gravíssimo, né? Mas é uma decisão de investimento. É uma decisão de investimento, não se discute. O cara, eu vou criar condições, o cara vai cumprir pena, eu vou criar condições, ele vai cumprir mesmo. Mas uma decisão, o
cara tem direito de cumprir pena numa prisão, né? Não num amontoado de gente, não numa superlotação, não faltando tudo, não na miséria absoluta. Os nossos presídios, nós cadê os presídios? Muitas vezes eles reproduzem o mesmo cenário das favelas, dentro das celas, inclusive, com os amontoados, não sei o quê. Assim, há uma relação de pobreza, de carência, que vai atravessando tudo. Então, o que me preocupa muito é que eu acho que essa questão hierárquica para nós não é do projeto civilizatório de simplesmente descumpriu a lei, vai ter que pagar a lei. É o seguinte, é um subalterno que eu estou pouco me lixando se ele vai cumprir a pena num lugar sórdido. Não me importa isso. E eu fico pensando, o que faz com um sujeito, qual a diferença que faz cumprir uma pena num lugar sórdido ou num lugar da lei? Eu, quando visito, às vezes, um estabelecimento para criança, aquele adolescente me diz assim, mas doutor, não é verdade que está escrito que a gente só pode ficar aqui 3 meses? Eu estou aqui há 1 ano, doutor, e o juiz não falou nada para onde eu vou. Quem é que pretende instruir na direção da lei, descumprindo a lei? Quer dizer, é uma pantomima, é uma farsa, é burlesco. Não se trata da questão da lei, se trata de uma outra questão. Porque eu fico pensando, como é que um adolescente diz, mas eu não tenho direito, não está escrito, não é a lei, quer dizer, eu recluo esse sujeito por causa da lei, e eu aqui descumpro a lei com toda desfaçatez, e o que eu estou oferecendo para esse sujeito? Então me parece, a minha grande preocupação é de pensar que nós temos um componente que é uma desistência de investimento, que vem da onde? Vem da ideia de que isso é subalterno, isso é pobre, isso não tem o devir, não. Isso é para isso mesmo, isso é para ralar, para sofrer, para estar em lugares inferiores. Não há que se preocupar com isso. A qualidade das coisas, nada é de verdade. Vocês sabem, nos nossos estabelecimentos, nas instituições, nada é de verdade, nada é sério, nada é aquilo que é. É tudo farsa, é tudo como se fosse é tudo burlesco, é como se fosse uma montagem, aí sim acho uma ópera, que é a ópera onde nós fazemos de conta que somos modernos, porque temos as instituições da modernidade, nas quais prevalecem as relações as mais pessoais, despóticas, autoritárias, onde prevalece todo esse mundo que não tem nada a ver com a modernidade. Eu tenho pensado, às vezes, o nosso mal é um pouco, ele se especifica, pensando que a clínica é 1 por 1, e talvez o projeto civilizatório também a gente tem que pensar a expressão da modernidade no 1 por 1, em cada lugar, em cada conjuntura, em cada cultura, e pensar que nós temos um plus nessas questões, que eu acho que talvez até a sua análise nos coloque a necessidade de aprofundar ainda mais para pensar exatamente nisso que está posto com uma certa universalidade, o que nos especifica, o que nos particulariza enquanto projeto civilizatório que combina essas decorações modernosas com um cerne conservador, autoritário, tradicional, hierárquico. Enfim, acho que nossa mistura é um pouco complicada, eu acho que a gente teria que avançar na sua compreensão. Palavra, porque nós só temos meio minuto. Eu não tenho dúvidas, Marcos Nunes, que se trata de um processo onde esse resto é tratado como lixo especificamente no Brasil, né? É o resto do resto do resto. Mas a minha questão é uma questão um tanto anterior. Por exemplo, na questão da loucura, né, onde houve um movimento, né, um movimento da luta antimanicomial da qual se representa, os loucos infratores, eles não foram acampados pela luta antimanicomial. O que é aí onde junta a irracionalidade, né, com o crime, né, que nem um movimento que se diz capaz de tratar dessa questão não enfrentou essa questão no sentido de resgatar a cidadania, né? O que foi que aconteceu aí, que eles ficaram absolutamente exilados do olhar da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, etc, etc, etc. Então tem uma outra questão, né? Eu acho que essa análise cultural, social, política, que ela acontece no Brasil especificamente, ela é muito clara, muito precisa, você faz
dia dela, de excluir tudo aquilo que gera o mal-estar, de não suportar o confronto com a diferença, de não suportar, por exemplo, conviver com uma pessoa que a sociedade diz que é perigosa. Então ela pode ter 15 anos de vida absolutamente sem nenhum ato de agressividade, e a sociedade vai falar assim, mas em algum momento ela pode surtar. Então eu exílio para ela, porque ela é perigosa. Então tem um projeto aí complicado. Eu penso que em seguida a gente vai ter uma próxima mesa, que é a modernidade e pós-modernidade. Eu penso que esse tema necessariamente, né, retornará. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo, né? E em seguida será, digamos, a próxima mesa. Vocês estão fazendo intervalo.